Olá, estimados web espectadores dos nossos canais de comunicação da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette. Hoje iniciamos mais um encontro do nosso projeto, a CLCL em Casa. Nessa ocasião, recebemos a confreira Vanessa Verdolim Hudson Andrade, que é mineira de Conselheiro Lafayette e compõe o quadro de membros efetivos da CLCL. Atualmente, é diretora do Fórum da Judicialização em Saúde, do Comitê de Gestores da Saúde de Minas Gerais, COGESMIG, e presidente da Comissão do Direito Hospitalar da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Possui diversos trabalhos acadêmicos publicados na área do direito que tangem principalmente a judicialização da saúde. Atuou por 30 anos como magistrada, ocupando, inclusive, por 18 anos, um honroso cargo de desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Atualmente, mantém parte de sua atenção voltada para a área da saúde pública dentro da OAB-MG. Olá, confreira Vanessa. É um prazer muito grande estar aqui nesse encontro virtual com a senhora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e de dedicar um tempo para esse encontro. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimento a todos, a você em especial, e parabenizo por essa oportunidade que nos dá de estar aqui falando para os nossos queridos confreiros e confrades e confreiras, e falando também para todos aqueles que estão ligados à nossa academia. É um prazer muito grande, porque, através desse projeto, estamos conhecendo mais os nossos colegas, nossos companheiros, e isso daí vem enriquecer mais ainda os nossos trabalhos. Parabéns. Obrigado, estimada. Estamos aí lutando, né, nesse momento aí, em prol da nossa instituição. Nesse primeiro momento, eu queria que a senhora falasse um pouco de sua ligação com a cidade de Conselheiro Lafayette. Apesar de ter morado em tantos lugares, né, ter atuado em tantos tribunais de Minas Gerais afora, a senhora mantém um vínculo emocional com a cidade muito forte. E eu acho bonito, nesse momento, a senhora poder dizer isso para nós. Realmente, esse vínculo emocional é fortíssimo. Eu nasci e vivi em Conselheiro Lafayette até 1975, quando eu me casei e mudei para Belo Horizonte. Então, eu tenho um vínculo muito grande, as raízes são muito fortes. A minha família, por parte da minha mãe, ela vem de uma origem italiana, e eu me orgulho muito disso. Meu avô nasceu no navio, quando os pais dele estavam vindo de Verona, da Itália, para cá. E Lafayette sempre recebeu muito bem os italianos. Não só os italianos, mas todos aqueles que vieram do exterior. Então, a minha família aí chegando, eu digo aí porque eu estou falando de Belo Horizonte para vocês. Chegando em Conselheiro Lafayette, aí se instalou e estabeleceu, criou família, e essa família se expandiu muito, criou uma família muito grande, que hoje está espalhada por Minas Gerais, mas as raízes principais são aí de Conselheiro Lafayette. Meu avô, Ferúcio Verdolim, ele foi até homenageado pela Academia de Ciências e Letras de Lafayette por ser um construtor de Lafayette. E ele foi um construtor no sentido literal, porque ele construiu prédios importantíssimos aí de Lafayette, como, por exemplo, a Igreja São Sebastião, foi construção do meu avô. O antigo Cine Avenida, que eu me lembro também, foi construção dele. Todas as pontes que passam por cima do Rio Bananeiras são construção também de meu avô. Inúmeros prédios aí da cidade. Ele era um construtor que tinha, além do pessoal trabalhando para ele para fazer os serviços, ele tinha também
a fábrica de cimento, fábrica de muros, fábrica de tijolos. Então, ele tinha todo o artefato necessário para as construções. Então, realmente, ele foi uma pessoa que nos dá um prazer imenso de falar nele, que nos dá um orgulho muito grande, porque nós sabemos, naquela época, como eram as dificuldades para alguém se desenvolver, principalmente numa área dessa. E ele teve 3 filhos, Aloísio, Paládio e a minha mãe, Elza. E minha mãe se casou com Francisco Gomes Hudson, que veio de Fora Novo e se estabeleceu em Lafayette e tinha o então afamado restaurante, bar e restaurante Hudson. Era um restaurante, na época, muito avançado, tinha inclusive na parte de cima, onde depois foi a sede, naquela época, do Clube Dom Pedro, ele tinha até ringue de patinação no restaurante, e ele servia a cidade inteira, todo o pessoal. Naquela época se dividia a cidade em 2, pessoal de cima e pessoal de baixo. O restaurante dele era na parte de baixo, perto ali da passagem da Central do Brasil. Mas o pessoal de cima, entre aspas, todo mundo descia para ir ao restaurante dele, porque na época era o restaurante que melhor servia. Meu pai tinha ideias muito avançadas para a época, então ele tinha algumas coisas ali que atraíam e que na época não eram usuais, como, por exemplo, o que eu disse sobre o ringue de patinação e outros atrativos. Meu pai, Francisco Gomes Hudson, se casou com Elza Verdolim Hudson, minha mãe. Minha mãe era professora de curso primário, deu aula no Pacífico Vieira, onde eu fiz o primário, e ela depois tornou-se diretora de uma escola em Murtinho, e ali deu aula até aposentar-se. Nessa época até, eu me lembro que quem ia muito lá em casa, até isso faz parte da nossa história, era o Zé Arigó, que era de Congonhas. Essa escola, no início, pertencia a Congonhas, depois é que passou a pertencer a Conselheiro Lafayette, e isso fazia com que a gente tivesse algumas coisas em comum, e tinha algumas histórias lá da família ligada ao Zé Arigó, que nos traz também boas lembranças e de coisas interessantes. Eu formei no Pacífico Vieira, de início, né, o curso primário. Depois estudei no Colégio Nossa Senhora de Nazaré. Formei ali, estudei até o curso de formação, que era o curso normal, né, que formava para ser professora. E a lembrança do Colégio Nazaré, da irmã Camila, das outras irmãs da época, das colegas, né, que eu tive ali, essas lembranças me trazem muitas saudades e muitas emoções, porque a gente vive de emoção, né? Relembrar a infância, relembrar a adolescência, e daí a gente vai criando momentos bons, de modo que cada momento seja feliz, sem que esqueçamos dos momentos anteriores, mas sem que eles se tornem tristes, porque, estando em nossas memórias, eles sempre nos trazem felicidades. Formei também aí em Lafayette, na escola, no curso de Direito, né? Na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, que é uma coisa também que muito me orgulha. A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, assim como agora, era, na época, uma faculdade muito próspera, muito bem falada, iam pessoas de longe para fazer os cursos
da faculdade, como agora também ainda acontece, e tivemos excelentes professores, tanto de fora como aí de Conselheiro Lafayette, o que fez com que a escola tivesse um nome muito forte dentro do meio acadêmico, né, mineiro. E isso também é outra coisa de que eu me orgulho. Casei-me em Lafayette, enquanto eu estudava, enquanto eu fazia o curso de Direito. Eu me casei no último ano de Direito, em janeiro do último ano, ainda cursei até o final do ano aí casada. Casei-me com Caio Mário de Melo Andrade, que é lafaietense também, filho do Paládio Albino e de Hermínia Albino Andrade. O doutor Paládio ele foi o segundo presidente da Ordem dos Advogados da seção de Conselheiro Lafayette. E, então, é uma família também de muitas raízes aí em Lafayette, muito conhecida. Quando eu casei em janeiro de 75, mudei-me para Belo Horizonte e fiz o último ano de Direito, indo e voltando todos os dias para Lafayette, para terminar. Formei-me no final do ano e passei a advogar aqui em Lafayette, aqui em Belo Horizonte. Advoguei durante 10 anos num escritório de advocacia muito grande, que na época era considerado um dos melhores aqui, escritório de advocacia Farid Simão, e trabalhei diretamente com um dos advogados do grupo Simão, que era o Flávio Dalva Simão, e durante 10 anos trabalhei como advogada em todas as áreas que se puder imaginar, porque, como eu era iniciante, sobre o iniciante se jogam todas as responsabilidades. E, com isso, eu pude pegar uma prática imensa em todas as áreas. E eu tenho a impressão que isso é que me deu o conhecimento necessário para passar, posteriormente, em 1985, no concurso para a magistratura. Enfim, a minha vida pessoal é essa. Tive 8 irmãos, nós éramos 9, 8 irmãos, que todos criados em Lafayette, todos com raízes em Lafayette, todos se casaram em Lafayette, desde a Orquideia, a mais velha, que trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional, assim como o Cláudio trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional, o Francisco e o Márcio, que criaram aí a UREC, a UCL, que eram agremiações estudantis muito fortes, o José Renato, o Ronaldo e o Ferúcio, os que eram os mais novos e que também estudaram aí no Monsenhor Horta, todos os homens estudaram no Monsenhor Horta, e as mulheres, que eram a Orquideia, Dalva e eu, estudamos no Colégio Nazaré. Enfim, a minha vida pessoal, em resumo, é essa, que eu passo com muita emoção e muito carinho, porque ligada a essa cidade maravilhosa, onde deixamos muitos amigos, onde fizemos muita coisa, muitas realizações, enfim, é com muito carinho mesmo que esses dados pessoais me vêm à lembrança. E agora, nesse momento de pandemia, a gente conseguiu colocar a academia mais próxima, né? Os acadêmicos estão mais próximos e eu percebi nas últimas reuniões que nós tivemos que esse encontro foi muito positivo para os acadêmicos, porque foi emergindo lembranças das épocas, né? Das vivências aqui em Lafayette. Então tem sido uma experiência muito positiva, né? O uso dessa plataforma. Sem dúvida, muito bom mesmo. Estimada Confreira, é um perfil biográfico que a senhora traçou muito, muito bonito, né? Muito interessante, né? Para um registro histórico da entidade. Agora, falando um pouco desse atual momento que nós estamos vivendo e sabendo, né, que a senhora tem militado bastante na causa da saúde pública, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho da COGESMIG. Certo. A COGESMIG é um comitê
de gestores na área da saúde pública e privada. E como pertencem a esse comitê pessoas que estão ligadas diretamente tanto na gestão pública quanto na gestão privada, como, por exemplo, o secretário de Saúde do Estado, o subsecretário de Saúde, pessoas da equipe de assessoria à Secretaria de Saúde. Nós estamos, então, esse grupo ligado também, nós estamos ligados diretamente a essa situação que nós estamos vivendo. E dentro das nossas atribuições na COGESMIG, nós temos podido trazer alguma contribuição para os trabalhos que estão sendo realizados. Fazemos reuniões constantes. Antes, eram reuniões presenciais. Nosso grupo do COGESMIG é um grupo recente. Nós criamos a COGESMIG no ano passado. As primeiras reuniões foram presenciais e, a partir de fevereiro, as reuniões têm sido online, utilizando diversas plataformas, né? Porque não nos é possível esses encontros presenciais. Mas estamos fazendo diversos programas para que possamos assessorar, coordenar medidas que podem ajudar um pouco, se não dentro da nossa possibilidade, o muito que podemos dar, para que isso ajude nessas tratativas que têm sido feitas para a luta contra essa pandemia do coronavírus. Como, por exemplo, nós detectamos, através de estudos, que esse horário reduzido na volta, nesse retorno do trabalho, ele pode estar causando uma aglomeração, porque estamos reunindo em horários pequenos o maior número de pessoas que poderiam estar indo à rua para fazer compras, ir à farmácia, ou mesmo trabalhar. Estamos reunindo em horários muito pequenos. Nós já levamos essa preocupação, estudamos isso e levamos essa preocupação ao comitê, e o comitê já passou também para os órgãos responsáveis. Fizemos também estudos e discussões, além de seminários e reuniões mesmo internas, para ver o que mais a gente poderia fazer. E, com isso, nós apresentamos à equipe do COGESMIG a possibilidade de estar também ajudando em campanhas para que pudéssemos ajudar de uma forma mais ampla dentro desses trabalhos que estão sendo exercidos aí em prol da pandemia, né, em prol dos tratamentos, das curas, e conseguimos, então, dar um apoio maior a diversas campanhas, seja para compras de equipamentos para hospitais, como eu levei até, inclusive, ao nosso grupo aí da academia, compra de máscaras, compras de outros artefatos necessários aos trabalhos dos hospitais, principalmente dos hospitais públicos. Fizemos também, colhemos informações, estudamos, discutimos outras medidas estratégicas, de modo que a nossa atuação tem sido não só de encontros, de estudos e debates, mas também de estratégias e ações positivas que vêm efetivamente a contribuir alguma coisa para essa luta contra o coronavírus. Isso daí é muito importante, através também do comitê, né, da Comissão de Direito Hospitalar da OAB. Nós temos também
como, por exemplo, foi nos solicitado que estudássemos a possibilidade de fazer uma ingerência perante os órgãos públicos, no sentido de que fôssemos levar a eles a preocupação da indústria farmacêutica com as importações que estavam sendo feitas em grande escala em detrimento dos produtos nacionais. Nós discutimos, trouxemos pessoas para discutir, pessoas de alto nível, de alto gabarito, através de lives, e chegamos à conclusão que não nos cabia imiscuir em discussões que iriam, às vezes, contra políticas públicas que estavam sendo escolhidas nessa difícil hora de escolher o que podia ser feito. Mas, mesmo assim, fizemos uma manifestação de apoio à indústria nacional, solicitando que os órgãos públicos e mesmo privados fizessem o possível para dar à nossa indústria nacional um incentivo, uma maior entrada e mesmo a possibilidade de que fossem feitos estudos aqui dentro para a descoberta de vacinas, de remédios, de fabricação mesmo de testes e mesmo de medicamentos, tanto paliativos quanto curativos nessa área, sem, porém, prejuízo das importações, porque nessa hora o problema é tão grave que envolve questões internacionais e uma luta global é capaz de chegar a um resultado muito maior que uma luta apenas interna. Mas fizemos essa manifestação aí em favor de incentivos fiscais ou incentivos, seja lá da ordem que for, em prol também da nossa indústria nacional. Esse é um exemplo aí que eu dou de inúmeros outros trabalhos que nós fizemos aí, tanto dentro do Fórum Permanente da Saúde, de que eu sou presidente, do COGESMIG, de que eu sou diretora jurídica, e da Comissão de Direito Hospitalar da OAB, de que eu sou presidente. É isso, em suma, o que eu posso dizer assim do nosso trabalho nessa época da pandemia. Agora, isso vem me lembrar que eu sempre fui muito de fazer um trabalho mais proativo em todas as comarcas que eu fui. Quando eu entrei para a magistratura, olha só, eu entrei em 85 e fui para a comarca de Andradas. Naquela época, quem escolhia era o governador. O tribunal fazia uma lista tríplice e enviava para o governador e ele escolhia para qual comarca aquela pessoa ia. E eu entrei para a lista tríplice de Andradas e mais 3 comarcas. E para minha felicidade, eu fui escolhida para Andradas. Eu digo felicidade porque fui muito feliz naquela comarca e foi ali que criei a minha filha até 1988. Ela saiu de lá criança, mas deixamos tantos amigos lá que em todos os anos a gente voltava a Andradas para a Festa do Vinho, para o Carnaval, para a Semana Santa. E ela cresceu e quando ela ficou já mocinha, ela veio a conhecer o atual marido lá em Andradas, porque ele é de lá. Por isso é que eu falo que eu fui feliz quando eu fui escolhida para a primeira comarca. E o interessante é que hoje o marido dela, minha filha se chama Fernanda, o marido dela é Carlos Eduardo Anquerini, hoje ele trabalha comigo, ou eu trabalho com ele, porque quando eu me aposentei, ele me chamou e falou: olha, Vanessa, não fica em casa não, porque todo mundo que eu conheço que aposenta e fica em casa
morre cedo, principalmente pessoa que não sabe fazer mais nada além de trabalhar na magistratura igual você, na área jurídica. Eu até ri dele falar que eu não sabia fazer mais nada, mas ele falou uma verdade. Nunca fui uma boa dona de casa, sempre me dediquei muito à área jurídica. Então, quando eu me formei, quando eu me aposentei, ele me chamou e eu fui trabalhar ao lado do escritório dele, ele que arrumou o local, arrumou tudo, e advogo hoje ao lado do escritório do meu genro. E se alguém há de pensar assim, não dá briga não, pelo contrário. Aí é que eu descobri que eu tenho, além de uma filha, um filho. E eles me deram 2 netos, Henrique e Lorena, que são a alegria da minha vida. Aliás, neto é sempre a alegria dos avós. Na minha carreira jurídica, o senhor me pediu que falasse também sobre a carreira jurídica. Comecei em Andradas, de Andradas fui para Rio Casca, de Rio Casca fui para Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano foi a última comarca que eu trabalhei no interior. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, Coronel Fabriciano era tida como uma comarca violenta naquela época. E quando eu cheguei meio de mansinho para estudar como que era o povo, um dos que trabalhava, uma escrivã que trabalhava no fórum, me falou assim: doutora, aqui a gente ama ou mata. E eu ri muito, e hoje até eu costumo, quando eu vou lá, falar assim: ainda bem que vocês me amaram. Mas aquilo era brincadeira, porque nunca vi ninguém matar tanto assim lá, não. Era uma cidade muito gostosa e continua gostosa. Fui muito feliz lá também, muito. E um dos casos emblemáticos, eu gosto sempre de contar uma história de cada comarca que eu fui. Uma história que eu me lembro de lá foi no dia que eu cheguei, eu perguntei qual é o processo mais antigo que existe aqui. Eu sempre gostei de aceitar desafios, né? Enfrentar desafios. E eles me falaram: olha, é um processo que tem aqui, a senhora não vai querer pegar, é longo, é grande demais, e ele é tão antigo que foi da época em que foi criado o município de Antônio Dias, que é pertinho de Coronel Fabriciano. Para criar o município, houve uma desapropriação de um grande pedaço de terra, enorme pedaço de terra, que seria o município de Antônio Dias. E aquela desapropriação correu, e foi gente morrendo e gente ficando e nascendo novas pessoas e outros morrendo. Chegou num ponto que não se conseguia mais saber quem era dono de cada pedaço de terra ali que tinha sido desapropriada. Então, encostaram o processo e, quando eu pedi, eles falaram: doutora, não é possível, mas citar ninguém, porque não sabemos quem é tão antigo que não existem mais. Eu falei: mas que coisa mais simples. Tá bom, eu vou estudar. Mais simples que eu falei, falando, não querendo falar o contrário, que seria complicado. Passei a noite estudando, quando foi de manhã eu levei com a sentença, que já estava tudo prontinho. Aliás, a sentença não, o despacho determinando a citação por edital dos réus certos, incertos e não sabidos. Fez-se o edital, passado o período do edital, ninguém contestou, eu dei a sentença e ficou, então, formalizado devidamente o município de Antônio Dias. Isso daí é uma coisa que eu não me esqueço e que é, para mim, muito emblemático. Isso... Foi uma jogada de mestre, né? Isso. Mas acontecem, na magistratura, existem muitos casos interessantes. Daria para a gente escrever um livro. Eu sempre falei que iria escrever um livro sobre as coisas que aconteceram comigo na magistratura. Mas eu nunca tive a oportunidade, porque sempre me dediquei demais ao trabalho. Outro caso interessante existia lá em Coronel Fabriciano
um tipo de serra pelada. Só que o garimpo era de uma pedra que se chamava alexandrita e que consta que é mais preciosa do que o diamante. E a cidade inteira ia para o garimpo, gente de fora e tudo, e era uma luta. Existia também esse processo lá, que era não tão antigo, mas que ninguém também tinha resolvido. Então, eu peguei, sem medo, porque eu nunca tive medo. Eles falaram, não pega, não resolve, que isso daí tem grileiro, tem isso, tem aquilo. Não, eu vou resolver. Sentei também numa noite lá, e estudei a noite inteirinha, e vi que aquela terra era registrada já em nome de alguém, e o garimpo também registrado no Departamento Nacional DNPA, que era, na época, de propriedade industrial, que era, na época, o responsável. Foi simples, dei a sentença falando a quem que pertencia o garimpo e mandei retirar. A polícia militar foi lá, retirou todo mundo e ficou também resolvido. Bom, mas de lá, de Coronel Fabriciano, vim para Belo Horizonte. Fiquei aqui na 6ª Vara Civil durante 5 anos e daí eu fui para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, doutor Moisés, eu trabalhei não só na área jurisdicional, resolvendo os recursos e as ações também que ali chegavam com a sua competência primária, mas também eu atuei no tribunal muito na área administrativa. Eu fui superintendente do CEPLAG, da CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça, que faz todo o planejamento, não só do tribunal, mas de todos os fóruns, de toda Minas Gerais e todos os serviços administrativos e jurisdicionais que pudessem existir. É um trabalho que realmente me tomou muito tempo. Para fazer esse trabalho na CEPLAG, eu tive que estudar muito para entender da administração, mas foi muito gratificante. Fui também superintendente da DIRCEP, que é a Secretaria de Contratos e Licitações do Tribunal de Justiça. Na DIRCEP, eu tive um trabalho muito grande, porque eu é que mexia com licitação, e mexer com licitação na área pública, né, é muito complicado. Detectei, a pedido lá do presidente na época, ele ficou sabendo que tinha algumas irregularidades decorrentes das terceirizações, me pediu para poder fazer, em cima disso, um trabalho, e detectamos diversas não, poucas, mas detectamos que a terceirização traz problemas, é uma área complicada de se mexer, mas conseguimos depurar tudo isso na administração. Não era muita coisa, não, mas depuramos com muita satisfação. Então, a minha passagem pelo Tribunal de Justiça foi também nessa área. E fui também vice-corregedora de Justiça, vice-corregedora geral de Justiça, o que me traz uma alegria muito grande, porque eu fui a primeira mulher a chegar nesse cargo de vice-corregedora geral de Justiça, assim como também nas superintendências. O trabalho aí em prol da valorização da mulher, eu acho muito importante, e temos diversos exemplos em Lafayette, né, de mulheres que conseguiram vencer e que conseguiram se destacar já há muitos anos aí, inclusive na nossa própria academia temos exemplos aí de mulheres extraordinárias que sempre se destacaram, não só nas ciências e letras, como também em trabalhos sociais e trabalhos outros aí, trabalhos também até administrativos em Conselheiro Lafayette. Então, isso daí eu considero um trabalho muito importante. Sobre a minha passagem pela magistratura, uma passagem que me marcou muito,
Afinal, 30 anos não é pouco, é muito, é uma vida inteira, de tal forma que eu agora, como advogada, eu tenho até uma certa dificuldade, porque eu continuo a pensar como juíza. Eu não consegui ainda pensar como advogada. Então, toda peça que eu faço, eu passo para o meu genro, que é advogado e é excelente, não é porque sou sogra, não, que também se falasse mal, ai de mim. Então, eu passo para ele porque eu me sinto assim, não, a peça jurídica eu me sinto muito à vontade de fazer, mas quando entra na parte prática, eu tenho uma certa dificuldade ainda, mas nada que não seja superável, né? Claro, com certeza. A senhora tem uma história muito rica e é um orgulho para a nossa cidade ter uma cidadã com alto quilate, como a estimada Confreira, né? Muito importante isso. Não limitando a sua atuação dentro do tribunal, na magistratura, a senhora também produziu muito conteúdo acadêmico para a ciência jurídica. Sempre fui muito ligada a essa parte acadêmica, inclusive dentro do próprio tribunal, além de dar aula para cursos de juízes, quando havia concurso para juízes, eu fazia muito parte dos examinadores, né? Eu era sempre examinadora, ou quase sempre, e eu também fazia parte dos cursos que eram dados aos juízes de direito, aos funcionários, fui diretora da escola judicial do antigo Tribunal de Alçada, que depois se transformou em Tribunal de Justiça, né, com a unificação. Fui também, pertencia à Escola Judicial, hoje EGEF, né, que também fiz, inclusive, diversos seminários, fui sempre responsável, não só na área da saúde. Antes, por exemplo, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, eu dava cursos sobre direito do consumidor, escrevi, por exemplo, para o jornal Minas Gerais, que é o órgão oficial do Estado, eu escrevi durante quase que um ano inteirinho artigos semanais sobre o Código de Direito do Consumidor. E quando surgiu depois o novo Código Civil, dei cursos, escrevemos livros sobre o novo Código Civil, escrevi muitos artigos, e também na área da saúde. Quando foi mais ou menos em 2005, nós detectamos que a judicialização na área da saúde estava começando a crescer muito. Antes, a judicialização era esporádica, eram poucos casos isolados. E, de repente, principalmente na área da saúde pública, começaram a aflorar ações e mais ações, não só pedindo internações, mas principalmente pedindo medicamentos. E isso, no início, não nos preocupou muito, porque é um crescimento normal, a notícia se espalha, mas depois começamos a nos preocupar, porque notamos que dentro das ações haviam muitos pedidos de medicamentos que ainda não tinham sido aprovados pela Anvisa, medicamentos que não tinham sido incluídos no rol da ANS, medicamentos que eram de outros países e que aqui não tinham sido aprovados. Então, nós nos lembramos, por exemplo, daquele medicamento Vioxx, que foi muito falado, que foi um dos medicamentos mais vendidos no mundo inteiro. Quando entrou no Brasil, também foi um dos medicamentos mais vendidos, rendeu para a indústria farmacêutica milhões, e, no entanto, quando chegou num determinado ponto em que foram feitos alguns testes sobre esse medicamento, e viu-se que ele não tinha eficácia nenhuma para a doença para a qual estava sendo prescrita. E o que aconteceu? Quando isso foi apurado, antes que houvesse uma ação
para retirar ele do mercado. O próprio laboratório tirou o Vioxx do mercado, por vontade própria mesmo, e ele foi retirado, excluído, mas o que aconteceu? Meses depois, o mesmo laboratório lançou o mesmo medicamento com outro nome. Então, nós ficamos muito preocupados mesmo, muito. E falando, mas como fazer dentro de um processo para julgar matéria que nós, juízes, não somos especialistas, não conhecemos com a devida técnica que a gente deveria conhecer. Somos leigos em medicamentos, em doenças. Cientificamente, não teríamos condições. Então, dentro da escola judicial a qual eu pertencia e estava num cargo lá de direção na área da saúde, que eu era a superintendente do Fórum Permanente dentro do tribunal na área da saúde. Então, nós fizemos diversos estudos e tudo, mas o que mais eu me orgulho é de ter sido responsável pela criação de um convênio entre a Secretaria de Saúde, o Tribunal de Justiça e o NATS, que é um núcleo de assistência técnica que atua nessa área para orientação e estudos e esclarecimentos na área da saúde, de medicamentos, de tratamentos e de equipamentos. Ele pertence ao Hospital das Clínicas, que é ligado ao UFMG. Fizemos, então, esse convênio e colocamos essa equipe do NATS, que é esse Núcleo de Assistência Técnica do Hospital das Clínicas, composto, na época, eram mais ou menos 12 médicos que compunham essa equipe, que davam, então, notas técnicas, elaboravam notas técnicas para orientar os juízes em seus julgamentos. Essas notas técnicas eram solicitadas pelos juízes, de acordo com o medicamento que era preciso, com o tratamento que era pedido e o que era necessário dentro do processo, eles enviavam através de e-mail para o NATS, e o NATS elaborava a nota técnica, e essa nota técnica ia para o processo. Não vinculava o juiz, não era obrigatória a sua aceitação, mas era elaborada com uma técnica tão grande e por médicos, enfermeiros e outros da área da saúde, inclusive peritos, de uma competência tão grande que muitas vezes, para não dizer até em grande maioria, naquele momento nos ajudou muito a produzir sentenças eminentemente técnicas para decidir sobre questões da saúde. Sabíamos, através dessas notas técnicas, se os medicamentos eram ou não aprovados pela Anvisa, se eram ou não aprovados até pela literatura médica e se atendiam às evidências clínicas necessárias para aquele caso. Foi um movimento muito grande e de muita aceitação e que nos ajudou muito naquele momento. E hoje ainda existe dentro do tribunal, não só para a saúde pública, mas também para a saúde privada, porque através do IB10, que é um instituto ligado à saúde dos planos de saúde, a saúde suplementar, ele nos procurou quando soube que havia esse convênio, nos solicitou que fizesse também o convênio para abranger a saúde suplementar, o que foi feito também. Então, são muitas histórias aí dentro da nossa atuação no tribunal e também na atuação administrativa, principalmente nessa área da judicialização da saúde. Temos um livro que nós fizemos um grande curso sobre a judicialização da saúde e ficou sob a minha coordenação na Escola Judicial. Trouxemos
personalidades da saúde do Brasil inteiro, e as maiores personalidades do Brasil, de outros estados e do nosso estado. E esse curso foi tão bem aceito que nós tivemos, foi um curso presencial e online, e nós tivemos 1.200 inscritos entre juízes. Então, praticamente abrangeu todos os juízes da nossa Minas Gerais. E, com esse sucesso, transformamos o curso em livro sob a minha coordenação. Vou enviar para o senhor e para a academia um exemplar. Estimada confreira Vanessa, chegando ao fim desse encontro, deixo aqui à disposição para as suas considerações finais, que a senhora achar interessante aqui trazer para os nossos... Moisés, quero fazer, sim, 2 considerações. Primeiro, sobre aqueles 2 processos que eu narrei no início, que eu resolvi no início da minha carreira, e que foram muito importantes para a minha profissão, a minha carreira, e não só para a carreira, como também para a minha vida pessoal, porque eles me demonstraram que as soluções muitas vezes estão nas coisas mais simples. Eram 2 processos tidos como complicadíssimos, e, no entanto, as soluções, depois que eu analisei, pensei, refleti, eu encontrei as soluções em coisas muito simples e que foram muito amenas para mim naquela resolução. Isso me serviu de aprendizado para o resto da vida, inclusive como incentivo para enfrentar os problemas mais complicados de uma forma muito mais amena, muito mais tranquila. E a outra mensagem que eu gostaria de extrair, né, de todo esse meu relato da minha vida, é que nos cargos administrativos que eu exerci, eu vi que eu consegui os resultados que eram esperados e que eu me propunha com muita veemência, eu consegui porque eu me cercava de pessoas que eram muito dedicadas, muito competentes, e pessoas, às vezes, que não tinham até muita expectativa de me trazer alguma coisa e que trouxeram muita ajuda, que me auxiliaram muito em todos os momentos. Ou seja, nós não fazemos nada sozinhos. Nós temos que estar sempre acompanhados e de pessoas boas, honestas, dedicadas, como as que eu encontrei na minha vida profissional. No interior, eu sempre tive nos escrivães, nos servidores, muita ajuda, no Tribunal de Justiça, aqui na capital. E eu digo que a gente está sempre em aprendizado, esse aprendizado é contínuo. Aprendi muito com os advogados, aprendi muito com os meus colegas e continuo aprendendo. Agora, na pandemia, por exemplo, eu estou aprendendo com as pessoas mais simples, que a solidariedade é uma coisa muito importante. E essa solidariedade que eu vejo nas pessoas simples agora é muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Então, em suma, é essa a mensagem que eu trago para todos, viu? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você está nos dando com esse live aí, essa entrevista aí. Eu espero ter trazido alguma coisa aí, porque para mim foi muito importante. Muito obrigada. Sem dúvida, foram importantes ensinamentos que a senhora registrou aqui na nossa rede de contatos, nas nossas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, a disponibilidade da senhora em estar conosco aqui nessa tarde, promovendo, né, essa construção histórica a respeito da sua biografia e também da sua atuação em sociedade. Fica aqui o meu agradecimento. Eu é que agradeço. E meu agradecimento especial aos nossos web espectadores que nos acompanham até o momento, agora chegando ao término dessa sessão do projeto ACL-CL em Casa. Aguardamos vocês nos próximos encontros. Um abraço e boa tarde.